Olá, o meu nome é Juliana Ferretti. Tenho 53 anos e há 19 anos um rapaz de 15 anos à beira da morte revelou-me um segredo sobre o meu próprio corpo que eu desconhecia. Era outubro de 2006 em Milão, Itália. Eu era farmacêutica, ateia convicta, uma mulher de ciência que tinha enterrado toda a esperança de ser mãe após anos de perdas devastadoras. Nessa tarde chuvosa, a porta da minha farmácia abriu-se e entrou uma senhora elegante com seu filho adolescente. O rapaz era magro, tinha olhos castanhos profundos e um sorriso estranho, como se soubesse algo que o resto do mundo ignorava. Chamava-se Carlo Acutis. Enquanto eu preparava os medicamentos para sua mãe, senti o olhar daquele rapaz cravado em mim. Não era um olhar normal de adolescente curioso, era algo diferente, algo que penetrava para além do meu uniforme branco, para além da minha pele, até um lugar dentro de mim que eu própria tinha esquecido que existia. Quando a sua mãe se distraiu a escolher vitaminas, o Carlo aproximou-se do balcão e falou em voz baixa. O que saiu dos seus lábios paralisou-me completamente. Ele disse-me para parar de tomar as pílulas anticoncepcionais porque já era demasiado tarde. Disse-me que a vida que Deus tinha colocado dentro de mim era uma menina. Disse-me que essa menina mudaria o meu coração e o meu destino para sempre. E então, irmão e irmã, disse-me algo que me tirou o fôlego por completo. Disse-me que ele morreria em 3 dias, mas que do céu velaria pela minha filha até que chegasse o momento de contar esta história. Eu fiquei congelada atrás do balcão, incapaz de mover um único músculo do meu corpo. As minhas mãos começaram a tremer tão violentamente que tive de me apoiar na mesa para não cair. Este rapaz de 15 anos acabava de me dizer coisas que eram absolutamente impossíveis de saber. Ninguém conhecia o meu historial médico devastador. Ninguém sabia sobre as pílulas que eu tomava religiosamente todas as manhãs. Ninguém podia saber que dentro do meu ventre, sem que eu tivesse a menor suspeita, uma nova vida estava a começar a formar-se. O Carlo olhou para mim com aqueles olhos profundos que pareciam conter a sabedoria de 1000 anos e simplesmente sorriu antes de voltar para junto da sua mãe. Mas para que entendas o impacto devastador desse encontro, preciso de te levar anos atrás. A história de dor que me tinha transformado na mulher amargurada e cética que eu era naquele dia de outubro. Eu cresci numa família católica tradicional nos arredores de Milão. A minha mãe rezava o terço todas as noites. O meu pai levava-nos à missa todos os domingos sem falta. Mas quando fiz 18 anos e entrei para a universidade para estudar farmacologia, a minha fé começou a desmoronar-se como um castelo de areia frente às ondas do conhecimento científico. Aprendi sobre moléculas, sobre reações químicas, sobre como o corpo humano era simplesmente uma máquina biológica incrivelmente complexa. Não havia espaço para milagres nos meus livros de texto. Não havia lugar para intervenção divina nos protocolos de laboratório. Gradualmente, o Deus da minha infância foi desaparecendo, até se tornar nada mais do que uma memória turva de procissões e velas acesas. Quando me formei com honras aos 24 anos, já era completamente ateia. A ciência era a minha nova religião, os estudos clínicos eram a minha nova Bíblia, e a evidência empírica era o único Deus que eu estava disposta a adorar. Aos 26 anos, casei-me com o Marco, um contabilista que partilhava a minha visão pragmática do mundo. Nenhum dos dois acreditava em cerimônias religiosas, mas para agradar as nossas famílias, tivemos um casamento católico cheio de rituais que para nós não significavam absolutamente nada. Recitamos votos que não sentíamos, recebemos bênçãos que considerávamos superstição vazia e sorrimos para as fotos enquanto internamente gozávamos com toda aquela farsa. A única coisa que realmente queríamos era formar uma família. O Marco sonhava ter um filho rapaz que herdasse o seu nome. Eu sonhava com uma menina a quem pudesse ensinar tudo sobre ciência e medicina. Mas Deus, esse Deus em quem eu não acreditava, tinha outros planos. Ou pelo menos isso diriam as pessoas religiosas. Eu simplesmente diria que a biologia é cruel,
e imprevisível. Aos 28 anos, engravidei pela primeira vez. A alegria que sentimos foi indescritível. Compramos roupa de bebê. Pintamos um quarto de amarelo suave. Escolhemos nomes tanto de menino como de menina. Mas às 12 semanas, sem qualquer aviso, perdi o bebê. Os médicos disseram que era comum, que acontecia em muitas gravidezes, que devíamos tentar de novo após alguns meses de recuperação física e emocional. O Marco abraçava-me enquanto eu chorava, prometendo-me que tudo estaria bem na próxima vez. E eu acreditei nele porque precisava desesperadamente de acreditar em algo. 6 meses depois engravidei novamente. Desta vez, fui mais cautelosa com a minha esperança. Não compramos nada para o bebê. Não pintamos nenhum quarto. Não escolhemos nomes, simplesmente esperamos sustendo a respiração, rezando a um Deus em quem eu não acreditava, para que desta vez fosse diferente. Mas não foi diferente. Às 14 semanas acordei à meio da noite ensopada em sangue. A dor física era insuportável, mas a dor emocional era 1000 vezes pior. Na sala de urgências, enquanto os médicos faziam todo o possível para me salvar, perdi o meu segundo bebê. Nessa noite, deitada numa cama de hospital com os braços vazios e o útero destroçado, tomei uma decisão. Se existia um Deus, era um Deus cruel que gostava de torturar pessoas inocentes, e eu recusava-me a adorar um ser assim. Os anos seguintes foram uma espiral descendente de dor e desesperança. O Marco e eu tentamos mais 2 vezes e mais 2 vezes o meu corpo rejeitou a vida que tentava crescer dentro dele. 4 gravidezes perdidas em 5 anos. 4 pequenos corações que pararam de bater antes de terem a oportunidade de conhecer o mundo. Os médicos finalmente deram-me o diagnóstico que eu temia ouvir. Havia algo de errado com o meu sistema reprodutivo, uma condição que tornava quase impossível que eu levasse uma gravidez até ao fim. Disseram-me que podia continuar a tentar, mas que as probabilidades estavam fortemente contra mim. O Marco não conseguiu suportar mais o peso da nossa tragédia partilhada. Uma noite chegou à casa e disse-me que tinha conhecido outra mulher, uma mulher mais jovem que, sim, podia dar-lhe os filhos que ele tanto desejava. Foi-se embora sem olhar para trás, deixando-me sozinha com a minha dor, com a minha raiva, com o meu útero vazio e o meu coração despedaçado. Aos 32 anos, era uma mulher divorciada, estéril e completamente convencida de que, se Deus existia, odiava-me pessoalmente com toda a sua força divina. Refugiei-me no meu trabalho como única fonte de propósito e significado. Comprei uma pequena farmácia no bairro de Porta Venezia, em Milão, e converti-a na minha casa. O meu santuário, a minha razão para me levantar todas as manhãs. Trabalhava 12 horas por dia, 6 dias por semana. Memorizava cada medicamento, cada interação, cada efeito secundário possível. Os meus clientes respeitavam-me pelo meu conhecimento enciclopédico e o meu profissionalismo impecável. O que não sabiam era que por trás dessa fachada de eficiência e competência havia uma mulher profundamente quebrada, que tinha perdido toda a esperança na humanidade, no amor, em qualquer força superior que pudesse dar sentido ao sofrimento absurdo da existência. As noites eram o pior. Regressava ao meu apartamento vazio, jantava sozinha em frente à televisão e tomava as minhas pílulas anticoncepcionais, embora já não tivesse nenhuma razão prática para o fazer. Era mais um ritual de proteção psicológica do que uma necessidade médica real. O meu corpo já tinha demonstrado que era incapaz de suster uma vida. As pílulas eram simplesmente a minha maneira de garantir que nunca mais teria de passar por essa dor. O dia 12 de outubro de 2006 começou como qualquer outro dia cinzento de outono em Milão. A chuva caía suavemente sobre as ruas de Paralelos, criando aquele som rítmico que normalmente me resultava reconfortante. Abri a farmácia às 8 da manhã, como sempre. Preparei o café na pequena máquina que tinha nas traseiras e revi o inventário enquanto esperava os primeiros clientes do dia. A manhã decorreu sem incidentes notáveis. Idosos a comprar os seus medicamentos para a tensão,
mães jovens à procura de xaropes para a tosse dos seus filhos, estudantes universitários a pedir vitaminas para sobreviver à temporada de exames. Era a rotina previsível que me mantinha a funcionar, o fluxo constante de pequenos problemas que podia resolver com o meu conhecimento farmacêutico. Por volta das 4 da tarde, quando a chuva se tinha intensificado e as ruas estavam quase desertas, a campainha da porta tocou anunciando novos clientes. Levantei os olhos do balcão onde estava a organizar receitas e vi entrar uma mulher elegante de uns 40 anos, acompanhada por um adolescente magro com cabelo castanho ondulado. A mulher aproximou-se do balcão e entregou-me uma receita médica. Era para vários medicamentos relacionados com tratamentos oncológicos de apoio, vitaminas especiais e suplementos para fortalecer o sistema imunitário. Como farmacêutica experiente, reconheci imediatamente o padrão. Alguém naquela família estava doente, provavelmente com algo sério. Enquanto procurava os medicamentos nas prateleiras, observei discretamente o adolescente. Havia algo diferente nele que não conseguia identificar exatamente. Não tinha a atitude típica de um rapaz da sua idade. Aquele aborrecimento misturado com impaciência que mostravam a maioria dos adolescentes quando acompanhavam os pais a fazer recados. Este rapaz olhava para tudo com uma curiosidade tranquila, como se cada objeto na minha farmácia contivesse algum mistério fascinante. Os seus olhos eram de um castanho profundo, quase hipnóticos, e quando os nossos olhares se cruzaram pela primeira vez, senti um arrepio percorrer-me as costas. Não era medo exatamente, era algo mais difícil de descrever. Era como se aquele rapaz pudesse ver diretamente através de todas as camadas de proteção que eu tinha construído à volta do meu coração ferido. A mãe afastou-se para o corredor das vitaminas para escolher alguns suplementos adicionais, deixando o adolescente perto do balcão. Eu continuei a preparar a receita, tentando ignorar a sensação estranha que a sua presença me provocava. Mas então ele falou e a sua voz suave e mais clara quebrou o silêncio de uma maneira que me gelou o sangue. Senhora Juliana, disse pronunciando o meu nome, embora eu não usasse nenhuma identificação visível. Preciso de lhe dizer algo importante antes de me ir embora. Levantei a vista surpreendida, perguntando-me como sabia o meu nome. Talvez a sua mãe fosse cliente habitual e lhe tivesse mencionado como me chamava. Mas o que ele disse a seguir destruiu qualquer explicação racional que a minha mente científica tentava fabricar. Pare de tomar as pílulas que guarda na gaveta da sua mesinha de cabeceira. Já é demasiado tarde para isso. Deus colocou uma nova vida dentro de si e desta vez vai correr tudo bem. O meu coração parou literalmente por um segundo. Podia sentir o sangue a sair do meu rosto, enquanto as minhas mãos começavam a tremer sem controlo. Era absolutamente impossível que este rapaz soubesse sobre as minhas pílulas anticoncepcionais. A minha mente racional procurava desesperadamente explicações lógicas, enquanto o adolescente continuava a falar com aquela calma sobrenatural que fazia com que cada palavra soasse como verdade absoluta. É uma menina, disse com um sorriso suave que iluminou todo o seu rosto pálido. Vai ter os seus olhos, senhora Juliana. Esses olhos verdes que a senhora herdou da sua avó Esther, e vai mudar absolutamente tudo o que acredita sobre a vida, sobre a morte, sobre Deus. Eu queria gritar, queria dizer-lhe que estava louco, que parasse de dizer disparates, que era cientificamente impossível que soubesse nada disto. Mas a minha voz tinha desaparecido por completo. Estava paralisada, presa entre o terror e algo que se parecia perigosamente com a esperança. Essa emoção traiçoeira que tinha jurado nunca mais permitir-me sentir. O Carlo, porque assim se chamava, segundo ouvi a sua mãe chamá-lo, inclinou-se um pouco mais perto do balcão e baixou a voz até a converter em apenas um sussurro. O que lhe vou dizer agora é muito importante e preciso que se lembre exatamente como lhe digo. Em 3 dias vou morrer. Não tenha tristeza por mim porque vou para um lugar lindo. As lágrimas começaram a cair pelas minhas faces sem que eu as pudesse controlar.
Este adolescente, que claramente estava doente, que provavelmente sabia que os medicamentos que a sua mãe estava a comprar eram para ele, estava a falar-me da sua própria morte com uma paz que desafiava toda a compreensão humana e, ao mesmo tempo, estava a revelar-me segredos sobre a minha vida que ninguém no mundo podia conhecer. Do céu vou cuidar da sua filha, continuou o Carlo com absoluta convicção. Vou interceder por ela em cada momento difícil. Vou estar presente nos momentos mais importantes da sua vida. E quando a sua filha fizer 18 anos, a senhora vai contar esta história ao mundo. Esse é o plano de Deus. Senhora Juliana, esse é o momento que ele escolheu para que o seu testemunho toque os corações de milhares de pessoas que precisam de saber que os milagres são reais. A mãe dele regressou nesse momento com vários frascos de vitaminas nas mãos. O Carlo recuou do balcão como se a nossa conversa tivesse sido simplesmente sobre o tempo ou qualquer outro tema trivial. Mas os seus olhos permaneceram fixos nos meus enquanto eu processava o pagamento com mãos que tremiam tanto que mal conseguia pressionar as teclas da caixa registradora. Antes de sair pela porta, o Carlo virou-se uma última vez e disse-me algo que ficaria gravado na minha memória para sempre. Não tenha medo, senhora Juliana. O medo é apenas falta de fé, e a senhora vai descobrir muito em breve que há muito mais neste universo do que os seus livros de farmacologia lhe ensinaram. Deus ama-a mais do que pode imaginar. E esta filha que vem a caminho é a prova desse amor infinito. A campainha da porta tocou quando saíram, e eu fiquei sozinha na farmácia, com o eco das suas palavras a reverberar na minha cabeça. Sentei-me no banco atrás do balcão porque as minhas pernas já não me conseguiam suster. O meu coração batia tão forte que podia ouvi-lo nos meus ouvidos. Tudo o que aquele rapaz tinha dito era impossível, completamente, absolutamente impossível. Mas algo dentro de mim, algo mais profundo que a razão, algo que vinha de um lugar que eu tinha ignorado durante anos, sabia com certeza aterradora que ele estava a dizer a verdade. Fechei a farmácia mais cedo nesse dia, algo que nunca tinha feito em todos os meus anos como proprietária. Caminhei debaixo da chuva até a farmácia de um colega noutro bairro, alguém que não me conhecia pessoalmente. Comprei um teste de gravidez com mãos trêmulas, evitando o contato visual com o funcionário. O caminho para casa foi o mais longo da minha vida. Cada passo pesava como se levasse pedras nos sapatos. Cada batida do meu coração era uma pergunta sem resposta. Quando finalmente cheguei ao meu apartamento, fui diretamente à casa de banho e segui as instruções do teste com a precisão mecânica que anos de treino farmacêutico me tinham dado. Depois, sentei-me na borda da banheira e esperei os 3 minutos mais longos da minha existência. A minha mente racional dizia-me que era impossível, que aquele rapaz tinha simplesmente adivinhado, que a coincidência existia e, por vezes, era extraordinária. Mas o meu coração, esse coração que tinha protegido com muros de ceticismo durante tantos anos, batia com uma esperança selvagem que ameaçava destruir todas as minhas defesas. Quando finalmente olhei para o teste e vi as 2 linhas cor-de-rosa que confirmavam uma gravidez positiva, desabei no chão da casa de banho e chorei como não chorava desde a morte do meu último bebê perdido. 3 dias depois, exatamente como o Carlo tinha previsto, soube da sua morte por um artigo no jornal local. Carlo Acutis, 15 anos, tinha falecido de leucemia fulminante no Hospital San Gerardo de Monza. O artigo mencionava que era conhecido na sua comunidade pela sua profunda fé católica e por um site que tinha criado documentando milagres eucarísticos à volta do mundo. Havia uma foto junto ao texto, e quando vi aqueles olhos cor de café que me tinham olhado com tanta intensidade na minha farmácia, soube sem qualquer dúvida que tudo o que ele me tinha dito era verdade. Não era coincidência, não era suposição afortunada. Aquele adolescente moribundo tinha sabido coisas que nenhum ser humano podia saber. Tinha visto dentro do meu corpo e dentro da minha alma com uma clareza que desafiava toda a explicação científica. Segurei o jornal contra o meu peito enquanto as lágrimas caíam sobre o papel, borratando as palavras.
mas não a imagem daquele rosto que tinha mudado a minha vida para sempre. E nesse momento, pela primeira vez em mais de uma década, fiz algo que tinha jurado nunca mais fazer. Fechei os olhos, juntei as minhas mãos e rezei. Irmãos, irmãs, se estão a ver esta segunda parte, é porque precisam de ouvir como termina esta história que começou numa farmácia chuvosa de Milão. Naquela noite, depois de confirmar a minha gravidez e saber da morte de Carlo Acutis, algo fundamental mudou dentro de mim. Não foi uma conversão instantânea, como as que descrevem nos livros religiosos. Foi mais como se uma pequena fenda se tivesse aberto no muro de ceticismo que tinha construído durante anos. E por essa fenda começava a filtrar-se uma luz tênue, mas persistente. Decidi ir ao funeral do Carlo, embora não conhecesse a sua família, embora nunca tivesse trocado mais do que aquelas palavras misteriosas com ele na minha farmácia. Precisava de vê-lo uma última vez. Precisava de confirmar que era real, que aquele encontro tinha acontecido verdadeiramente, e não era simplesmente o produto de uma mente desesperada à procura de significado onde não existia nenhum. O funeral celebrou-se na igreja de Santa Maria Segreta, a 15 de outubro, apenas 3 dias após a sua morte. Quando cheguei, a igreja estava completamente cheia de pessoas que choravam este adolescente extraordinário, que aparentemente tinha tocado inúmeras vidas durante os seus curtos 15 anos. Sentei-me num dos últimos bancos, sentindo-me como uma intrusa numa dor que não me pertencia. Mas enquanto observava as pessoas que enchiam cada espaço disponível daquela igreja antiga, compreendi que o Carlo tinha sido muito mais do que um simples adolescente doente. Havia colegas de escola a soluçar inconsolavelmente. Havia idosos que contavam histórias sobre como o Carlo os tinha ajudado com os seus computadores ou simplesmente os tinha visitado para lhes fazer companhia. Havia famílias inteiras que falavam de como aquele rapaz tinha inspirado seus filhos a regressar à igreja. E havia pessoas como eu, desconhecidos, que tinham tido encontros breves, mas transformadores com ele. Pessoas que não conseguiam explicar exatamente o que tinha acontecido, mas sabiam que as suas vidas tinham mudado para sempre. Durante a homilia, o padre falou sobre a devoção de Carlo pela Eucaristia, sobre como se levantava todas as manhãs antes do amanhecer para ir à missa, sobre o seu projeto de documentar milagres eucarísticos pelo mundo. Falou sobre como o Carlo tinha dito que a Eucaristia era a sua autoestrada para o céu, e como tinha vivido cada dia com a certeza absoluta da presença de Deus. Quando terminou a missa e as pessoas começaram a aproximar-se do caixão branco para se despedir, eu permaneci sentada no meu banco, paralisada por emoções que não sabia como processar. Uma parte de mim queria fugir daquele lugar sagrado que me fazia sentir tão exposta, tão vulnerável. Mas outra parte, essa parte nova que tinha começado a despertar desde o encontro na minha farmácia, mantinha-me pregada ao meu assento, como se esperasse algo importante que ainda não tinha acontecido. E então ocorreu algo extraordinário que confirmou tudo o que o Carlo me tinha dito. A mãe do Carlo, aquela mulher elegante que tinha entrado na minha farmácia à procura de medicamentos, caminhou diretamente até onde eu estava sentada, como se soubesse exatamente quem eu era e por que estava ali. Sentou-se ao meu lado sem dizer nada durante vários minutos e depois pegou na minha mão com uma gentileza que me fez chorar instantaneamente. "A senhora é a Juliana, a farmacêutica", sussurrou sem olhar para mim, mantendo os seus olhos fixos no caixão. "O Carlo falou-me de si antes de morrer. Disse-me que viria ao funeral e que eu precisava de lhe dizer algo muito importante." O meu coração batia tão forte que estava certa de que ela podia ouvi-lo no silêncio reverente da igreja. Esta mulher, que acabava de perder o seu único filho, estava sentada junto a mim, uma completa desconhecida, porque o Carlo lhe tinha pedido que o fizesse. "Disse-me que a senhora vai ter uma menina", continuou a mãe do Carlo com voz suave, mas firme. "Disse-me que essa menina é muito especial para Deus e que ele vai cuidar dela lá do céu como se fosse a sua própria irmã.
Disse-me que quando essa menina nascer, quer que a chame Sofia, que significa sabedoria, porque ela vai trazer sabedoria divina à sua vida, senhora Juliana. As lágrimas corriam livremente por ambos os rostos, enquanto permanecíamos sentadas naquele banco de madeira antigo. Esta mãe, destroçada pela dor mais grande que pode sofrer um ser humano, estava a cumprir o último desejo do seu filho, transmitindo uma mensagem de esperança a uma mulher que mal conhecia. Nesse momento compreendi algo fundamental sobre o Carlo Acutis. Mesmo nos seus últimos dias de vida, mesmo sabendo que morreria, a sua preocupação não estava em si mesmo, mas nos outros. Os meses seguintes foram os mais estranhos da minha vida. A minha gravidez progredia normalmente contra todas as expectativas médicas. Cada ecografia mostrava uma bebê perfeitamente saudável, a desenvolver-se dentro do meu ventre supostamente hostil. Os médicos que conheciam o meu historial de perdas não conseguiam explicar como esta gravidez era tão diferente das anteriores. Usavam palavras como milagre médico e caso extraordinário, sem saber que para mim essas palavras tinham um significado muito mais literal e profundo. Comecei a ler sobre Carlo Acutis, a investigar a sua vida, a sua fé, o seu trabalho documentando milagres eucarísticos. Descobri que desde muito pequeno tinha mostrado uma devoção extraordinária, que rezava o terço diariamente, que jejuava pelos pecadores, que passava horas em adoração eucarística. Descobri que tinha ensinado catequese a crianças, que tinha ajudado pessoas sem abrigo, que tinha usado as suas habilidades tecnológicas para criar um site que documentava mais de 150 milagres eucarísticos verificados em todo o mundo. Este adolescente, que tinha vivido apenas 15 anos, tinha conseguido mais para difundir a fé católica do que a maioria das pessoas numa vida inteira. Mas então chegou o 7º mês da minha gravidez e tudo pareceu desmoronar-se exatamente como as minhas experiências anteriores me tinham ensinado a temer. Uma manhã acordei com dores agudas no abdômen e uma hemorragia que me encheu de terror absoluto. Na ambulância a caminho do hospital, enquanto os paramédicos trabalhavam freneticamente para me estabilizar, lembrei-me das palavras do Carlo na minha farmácia. Tinha dito que desta vez tudo estaria bem, mas também tinha falado de algo que naquele momento eu não tinha registrado completamente. Algo sobre momentos difíceis nos quais ele intercederia lá do céu. Fechei os olhos naquela ambulância barulhenta e pela primeira vez na minha vida adulta, orei com toda a força do meu ser. Não sabia exatamente como fazê-lo. Não conhecia as orações formais que os católicos praticantes recitavam de cor. Simplesmente falei com Deus como se fosse uma pessoa real sentada junto a mim e pedi-lhe, supliquei-lhe, roguei-lhe que salvasse a minha bebé. E no meio da minha oração desesperada, sussurrei o nome de Carlo Acutis, pedindo-lhe que cumprisse a sua promessa de cuidar da minha filha lá do céu. O que aconteceu no hospital desafia toda a explicação médica que os meus anos de treino farmacêutico podem oferecer. Quando cheguei às urgências, os médicos estavam a preparar-se para o pior. Os monitores mostravam que a minha bebé estava em perigo severo. Falavam de cesariana de emergência, de possíveis complicações fatais, de percentagens de sobrevivência que me gelavam o sangue. Mas então, enquanto me preparavam para a cirurgia, algo mudou inexplicavelmente. A hemorragia parou por completo. Os monitores que mostravam sinais alarmantes começaram a normalizar um por um. O ritmo cardíaco da minha bebé, que tinha sido errático e preocupante, estabilizou num padrão perfeitamente saudável. Os médicos olhavam uns para os outros com expressões de total incredulidade. Um deles, um obstetra veterano que tinha assistido milhares de partos durante a sua carreira, aproximou-se da minha cama e disse-me algo que nunca esquecerei. Em 30 anos de medicina, nunca vi uma recuperação tão súbita e completa. Não tenho explicação para o que acaba de acontecer, mas a sua bebé está perfeitamente bem agora. É como se alguém tivesse intervindo diretamente para salvá-la. Passei as últimas semanas da minha gravidez em repouso absoluto,
mas cada ecografia, cada análise, cada revisão confirmava o mesmo. A minha bebé estava perfeitamente saudável, crescendo exatamente como devia, preparando-se para nascer num corpo que os médicos tinham declarado incapaz de suster a vida. Quando finalmente chegou o momento do parto, estava aterrorizada e esperançosa em partes iguais. Era o 1º dia de junho de 2007, um dia ensolarado e quente, de início de verão em Milão. O parto foi surpreendentemente fácil para alguém com o meu historial médico complicado. E quando ouvi o primeiro choro da minha filha, quando a puseram nos meus braços pela primeira vez, soube com absoluta certeza que estava a segurar um milagre. Era uma menina perfeita com uma cabeleira escura e os olhos fechados que em breve revelariam o verde intenso que tinha herdado da minha avó Esther, exatamente como o Carlo tinha previsto na minha farmácia. Chamei-lhe Sofia, como a mãe do Carlo me tinha pedido que fizesse, como o próprio Carlo tinha querido. Sofia, sabedoria divina, o presente impossível que tinha transformado completamente a minha compreensão da realidade. Os primeiros anos de vida da Sofia foram uma revelação contínua para o meu coração em processo de cura. Esta menina, que não deveria existir segundo a ciência médica, era a criatura mais perfeita, mais saudável, mais radiante que podia imaginar. Aprendeu a andar cedo, falou as suas primeiras palavras antes de fazer 1 ano e, desde muito pequena, mostrou uma sensibilidade espiritual que me deixava sem fôlego. Aos 3 anos, sem que ninguém a ensinasse, juntava as suas mãozinhas antes de comer e dizia: "Obrigada a Deus pela comida." Aos 4 anos, perguntou-me quem era o menino da foto que eu guardava na minha mesinha de cabeceira. Era uma imagem do Carlo que eu tinha encontrado na internet depois do seu funeral. Quando lhe contei que era um amigo especial que estava no céu, a Sofia olhou para mim com aqueles olhos verdes profundos e disse algo que me gelou o sangue. "Já sei, mamã. Ele vem visitar-me nos meus sonhos, conta-me histórias sobre Jesus e diz-me que gosta muito de mim, embora nunca nos tenhamos conhecido aqui embaixo." Desde esse momento, a Sofia mencionava regularmente as suas conversas noturnas com o Carlo. Quando a Sofia fez 10 anos, em 2017, a causa de beatificação de Carlo Acutis estava a avançar rapidamente. A Igreja tinha reconhecido oficialmente um milagre atribuído à sua intercessão, a cura inexplicável de um menino no Brasil, que sofria de uma doença pancreática mortal. Eu seguia cada notícia sobre o processo com uma mistura de assombro e gratidão profunda. Este adolescente que tinha mudado a minha vida com apenas umas palavras na minha farmácia estava a ser reconhecido oficialmente pela Igreja como alguém digno de veneração. Decidi levar a Sofia a visitar o túmulo do Carlo em Assis, para onde tinha sido trasladado a pedido da sua família. A viagem foi transformadora para ambas. A Sofia ajoelhou-se frente ao túmulo com uma naturalidade que me comoveu até as lágrimas. "Olá, Carlo", sussurrou como se estivesse a cumprimentar um velho amigo. "Obrigada por cuidares sempre de mim. A mamã contou tudo o que fizeste por nós. Prometo que vou ser boa e que vou ajudar outras pessoas como tu me ensinaste nos meus sonhos." Nesse momento, o aroma mais extraordinário encheu o espaço à nossa volta. Era um perfume doce, mas não enjoativo, como baunilha misturada com rosas frescas, um aroma que parecia vir de todo o lado e de lado nenhum simultaneamente. Outras pessoas perto do túmulo também o notaram. Uma idosa persignou-se murmurando sobre o odor de santidade. Um homem jovem caiu de joelhos com lágrimas nos olhos. A Sofia simplesmente sorriu como se esse aroma fosse a coisa mais natural do mundo. "É o Carlo a cumprimentar-nos, mamã", disse-me com total tranquilidade. "Cheira sempre assim quando vem aos meus sonhos." Os anos passaram e a minha fé continuou a crescer, como uma planta que finalmente tinha encontrado a luz depois de décadas na escuridão. Regressei à Igreja Católica formalmente. Recebi os sacramentos que tinha abandonado na minha juventude e comecei a viver uma vida completamente diferente da que tinha conhecido antes daquele encontro na minha farmácia. A Sofia cresceu forte, inteligente,
compassiva, exatamente como o Carlo tinha previsto. Era a luz da minha existência, a prova viva de que Deus escuta as orações dos desesperados, a evidência tangível de que os milagres são absolutamente reais. O dia 10 de outubro de 2020 foi o dia mais significativo das nossas vidas desde o nascimento da Sofia. Nesse dia, Carlo Acutis foi oficialmente beatificado pela Igreja Católica, numa cerimônia celebrada em Assis. A Sofia, que então tinha 13 anos, insistiu que devíamos estar presentes para esse momento histórico. Viajamos para Assis com o coração cheio de gratidão e antecipação. A basílica estava repleta de milhares de pessoas de todo o mundo, especialmente jovens que tinham sido inspirados pela vida e a mensagem do Carlo. Durante a cerimônia, enquanto o cardeal pronunciava as palavras oficiais que declaravam o Carlo como beato, a Sofia pegou na minha mão e apertou-a fortemente. Mamã, sussurrou com os olhos brilhantes de lágrimas. O Carlo disse-me no meu sonho de ontem à noite que hoje era muito importante, que hoje o céu inteiro está a celebrar e que queria que soubesses que está muito orgulhoso de ti por teres acreditado quando era tão difícil acreditar. As lágrimas rolavam pelas minhas faces enquanto recordava aquela mulher cética e amargurada que eu tinha sido antes de conhecer o Carlo. Depois da beatificação, o corpo incorrupto do Carlo foi exposto para veneração pública. Quando finalmente chegou a nossa vez de nos aproximarmos, depois de horas de espera numa fila interminável de peregrinos, vi o rosto do Carlo através do vidro do caixão e todo o ar abandonou os meus pulmões. Estava exatamente igual ao dia na minha farmácia. O seu rosto mostrava essa mesma paz sobrenatural, esse mesmo sorriso suave que parecia conhecer segredos que o resto de nós só podíamos imaginar. A Sofia ajoelhou-se junto a mim e orou em silêncio durante vários minutos. Quando finalmente nos levantamos para dar espaço a outros peregrinos, ela olhou para mim com uma expressão de determinação que nunca tinha visto no seu rosto jovem. Mamã, quando fizer 18 anos, quero que contes a nossa história ao mundo inteiro. O Carlo pediu-mo esta noite no meu sonho. Disse-me que o mundo precisa de saber que os milagres são reais, que Deus escuta, que nunca é demasiado tarde para acreditar. Disse-me que a nossa história vai tocar corações que estão fechados como estava o teu antes de conhecê-lo. Os anos entre a beatificação e o presente passaram rapidamente cheios de bênçãos que nunca poderia ter imaginado nos meus dias de ateísmo amargurado. A Sofia tornou-se uma jovem extraordinária, apaixonada por ajudar os outros, profundamente espiritual, mas também brilhante academicamente. Decidiu estudar medicina porque queria, nas suas próprias palavras, ser uma ponte entre a ciência e a fé, exatamente como o Carlo tinha usado a tecnologia para evangelizar. Eu continuei a trabalhar na minha farmácia, mas agora cada interação com os meus clientes era diferente. Já não via simplesmente sintomas e medicamentos. Via almas que precisavam não só de cura física, mas também de esperança espiritual. Comecei a partilhar a minha história discretamente com pessoas que pareciam estar a sofrer. Com mães que tinham perdido gravidezes, com pessoas que tinham abandonado a sua fé pela dor. E cada vez que contava o que o Carlo tinha feito por mim, via a mesma faísca de esperança que eu tinha sentido aquele dia chuvoso de outubro acender-se em olhos que tinham estado apagados pelo desespero. Há exatamente 3 meses, a Sofia fez 18 anos. Na manhã do seu aniversário, acordou-me cedo com uma chávena de café e um sorriso radiante que me lembrou instantaneamente o sorriso do Carlo na minha farmácia tantos anos atrás. Mamã, disse-me sentando-se na beira da minha cama. É hora. O Carlo veio ontem à noite ao meu sonho uma última vez. Disse-me que o seu trabalho comigo está completo, que já não preciso das suas visitas porque a minha fé é suficientemente forte para caminhar sozinha, mas pediu-me que te lembrasse da tua promessa. É hora de contar a nossa história ao mundo, e aqui estou, irmão, irmã, cumprindo a promessa que fiz há 19 anos a um adolescente moribundo, que de alguma maneira viu o meu futuro completo,
numa tarde chuvosa de outubro. Aqui estou. A farmacêutica ateia, que não acreditava em nada para além das moléculas e das reações químicas, convertida em testemunha do impossível, em prova viva de que Deus intervém nas vidas de quem menos o espera. A Sofia está sentada junto a mim enquanto gravo isto, a menina que não deveria existir segundo a ciência. O milagre que transformou a minha incredulidade em fé inabalável. Irmão, irmã, se este vídeo chegou à tua vida hoje, não é por acaso. O Carlo disse-me que pessoas específicas encontrariam este testemunho no momento exato em que precisassem dele. Talvez estejas a passar por uma perda devastadora como as que eu sofri. Talvez tenhas perdido a fé em Deus, na vida, nos milagres. Talvez os médicos te tenham dado um diagnóstico que parece uma sentença de morte. Seja qual for a tua situação, quero que saibas uma verdade que o Carlo me ensinou e que guiou cada dia da minha existência desde então. Deus nunca nos abandona, nem sequer quando nós o abandonamos a Ele. Os milagres são reais, não são contos para pessoas fracas. São intervenções divinas para pessoas amadas e nunca, jamais, é demasiado tarde para acreditar. O meu nome é Juliana Ferretti. Tenho 53 anos e um adolescente de 15 anos que morreu há 19 anos salvou a minha vida, deu-me uma filha e devolveu-me a fé que eu tinha perdido. Carlo Acutis, agora Beato Carlo Acutis. Em breve, Santo Carlo Acutis roga por nós. Roga por cada pessoa que escuta estas palavras e que Deus abençoe abundantemente a tua vida, irmão e irmã, como abençoou a minha, de maneiras que nunca poderei acabar de agradecer.